Fala pessoal, Papo de Salão no ar. Hoje nós temos mais uma história fantástica para mostrar para vocês, compartilhar com vocês. Trouxemos aqui essa pessoa incrível que passou por uma história incrível. Gisele Toledo vai nos contar a sua história, o que aconteceu com ela durante a possibilidade, a retirada de uma mama ou de ter um câncer. Mas antes, com certeza, não esqueçam de inscrever-se no canal, compartilhar essa entrevista maravilhosa, acionar o sininho para receber notificações e curtir essa página. Vamos fazer o Papo de Salão, gente. Está chegando, já está quase 1K. Vamos chegar a 1K e daqui a pouco 10, 20. Vai ser o podcast mais famoso do Campeche. Tá bom? Gisele, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vamos conversar com a Gisele e saber sua incrível história, né? Mas vamos cortar o cabelo dela hoje aqui. Vamos. Estamos no salão. Podemos? Tem alguma coisa assim que eu possa fazer diferente no teu cabelo hoje? Olha, depois uma pessoa que já ficou careca, sem nada, já usou peruca, olha... Boa, então vamos começar com essa certo. parte. A parte da perca de cabelo, já que a gente vai mexer no teu cabelo. É difícil para muitas pessoas essa parte, na grande maioria, principalmente quem tem muita autoestima, o ego muito elevado, gosta muito de se cuidar e acaba passando por essa situação que é o câncer. O teu câncer foi o carcinoma invasivo de mama. Olha só que nome, Além do bichinho ser horrível, tem um nome feio, Tem. E era horrível também. Então, o carcinoma. E você, quando recebeu essa notícia, depois você vai contar pra gente. Mas eu quero saber de você, enquanto eu corto seu cabelo, como foi a queda do cabelo? Até respirar. Vamos lá. Fica bem à vontade aqui. É bem difícil para a mulher, assim, em si. Acho que para todo mundo, Mas para a mulher em si é muito difícil. A gente é muito ligada, faz parte da feminilidade da mulher, passa o charme, passar a mão no cabelo. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça ficar sem cabelo, porque tem mulheres que de repente gostam desse visual de careca, curto. Eu era apegada aos cabelos. E aí tenho que dizer que aquela espera, eu fiz a primeira quimioterapia, aquela espera de 14 dias que a médica disse, olha, depende de organismo para organismo, mas ali, a partir do 14º dia, tá apto ao cabelo começar a cair. Sim. Então, aí a primeira coisa que eu fiz era um cabelo comprido, assim, igual eu tenho hoje. Era maior que esse? Era um pouquinho maior. Foi diminuir o tamanho, Mas é uma espera terrível, assim, diminuir. Mais pra frente, era inverno, mais pra frente eu falei pra minha família, olha, não vou conseguir ficar só de lenço, eu acho que a gente vai atrás de uma peruca, antes mesmo de cair. Fomos atrás de uma peruca bem parecida com o cabelo, mas aí eu já tinha um corte mais Chanel de cabelo e a gente ficou muito semelhante. Pode falar. O cabelo. E assim, todo dia acordava, a primeira coisa que eu fazia era puxar assim, o cabelo para ver se ia sair aquele chumaço na mão. E aí todo dia aquela expectativa. Então eu acho que isso foi uma das coisas piores, quando você sabe que você vai perder e ele ainda não caiu. Porque no dia que ele começa a cair, você fala, bom, tá tudo dentro da normalidade diante do caso, do cenário. Então começou a cair, eu já tinha uma amiga me esperando, cabeleireira, e raspou a minha cabeça. Ah, é? É. E aí? Como é que foi a sensação? Obrigado, querido. É uma mistura, assim, de, meu Deus, e agora? Quem sou eu? E aí você precisa se reinventar, olhar aquela cabeça branca, cheia de pintinha, com imperfeições que o cabelo cobre, Então, foi difícil. Foi? Foi, mas aí teve uma grande virada de chave. Dali uns 2 dias eu falei, ok, cabelo por um tempo ele não vai nascer, enquanto o uso da medicação, eram 6 meses ali de quimioterapia. Então, e aí eu virei a chave e eu disse, bom, eu quero viver, então o cabelo ele vai crescer.
Com certeza. Então, mas assim, aquele início, aquela espera da primeira quimioterapia até realmente o corpo dar sinais que ele estava fazendo, a medicação estava fazendo o papel dela, foi muito difícil, muito. Bem difícil. E depois disso, quando ele começou a crescer novamente e tudo, as etapas elas estão aí para a gente superar, né? Com certeza. E ultrapassar, subir um degrau. Então hoje, o que é o cabelo, né? Me chamou a atenção que o papo de salão, eu vi muitos homens cortando o cabelo, mas mulheres eu vi poucas. E aí eu disse, vamos cortar o cabelo? Aí você falou, vamos, no salão. Eu falei, vamos embora. Não sei como ele tá cortando, se ele tá deixando meu cabelo roxo, azul, amarelo, que obviamente não. Mas a gente acaba estabelecendo uma outra relação com a vaidade. Isso é uma boa pergunta. A relação com a vaidade pós, né? Pós-tratamento, pós a perca, porque não é só o cabelo que modifica no teu corpo, né? É uma mudança brusca no corpo inteiro, né? Inchaço, outras vezes magreza demais, né? Para algumas outras pessoas. Então tudo muda, inclusive a questão da própria mama, né? Então a sua aceitação em relação a isso? Olha, eu costumo dizer que meu marido é mais que um guerreiro, né? É porque, assim, ser casada, a gente já era casado há bastante tempo, somos há 23 anos, na época nós éramos casados já há quase 11. Olha. E uma mulher, quase 40 quilos mais, toda branca, porque a gente faz quimioterapia, fica toda amarela, sem mama, sem cabelo, inchada. E ele falar todos os dias, isso é linda e tal. Eu falei, olha, grande guerreiro, por mais que eu sabia que não era aquilo que ele estava sentindo, mas é muito complicado. E aí eu acho que, assim, naquele momento a gente perde tudo, né? A gente perde a vergonha, a gente perde a vaidade, a gente acha que perdeu tudo. Mas a vontade vem, eu comecei a me recuperar e me levantar realmente quando eu disse, o cabelo não é nada, uma mama não vai ser nada, não é isso que vai tirar minha vida, não é isso que vai me deixar parar de viver, né? Nós tínhamos um bebê em casa, quero ver meu filho crescer. Então, e aí eu fui dando ênfase para outras questões, né? Mas naquele momento, assim, você tem que parar de pensar nisso. A vida é muito mais do que a vaidade, a vida é muito mais que tudo isso, né? Que legal, cara. Pô, que bom. Aí a tua visão mudou bastante em relação a isso, né? Até hoje é um aprendizado, assim, para a vida, né? Faz parte da mulher, obviamente, né? Eu sou uma mulher vaidosa, depois os cabelos vieram, depois tudo vai voltando ao normal, tudo é uma questão, na verdade, de tempo, né? Tem uma pergunta? Tem, na verdade, um comentário aqui. A Binha Andrade comentou que a Gia é maravilhosa e é um exemplo de superação. Obrigado, Binha. Você. Lá da Costa da Lagoa, Binha. Ó, sabe quem vai ser teu espelho hoje? A Giovana. Giovana, ficou bonito? Fala a verdade. Ficou bonito? Tu acha que eu devo cortar mais um pouco? Aqui assim, perto do ombro? De qualquer jeito. Tu tens uma baita puxa-saco. Uma baita de uma fã. Essa daí é muito especial. Eu vou sentar um pouquinho contigo aqui, a gente vai conversar mais um pouco, pode tomar uma aguinha. Ó, passa a mão no cabelo, eu tenho até cabelo. Antes eu passava a mão no cabelo, não tinha nem cabelo mais. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu tinha muitas saudades, Carlos, disso aqui, ó. De encostar no cabelo, de isso tudo assim me fazia muito além do que a imagem, sabe? Muito além do que a aparência, mas eu tinha saudade de sentir o cabelo, de passar a mão, de Você chegou a usar peruca? Usei. Usei peruca, era uma das coisas... Não a prótese, a peruca, né? Não, eu tinha uma prótese e uma peruca. A prótese que é bem colada, né? Eu tinha as duas, assim. A prótese eu não consegui usar. Ela era bem igual ao meu cabelo, como era, só que como a gente tinha um filho pequeno, eu tinha receio que ele puxasse. Então eu não consegui usar. Era comprida, não era tão comprida, mas ela era mais comprida do que a Chanel. Mas ela saía?
Ela é colada. Ela é colada, mas mesmo assim, Ficava com receio. criança, você tem respirou, né? Ele já estava com 6 meses para 1 ano, você Sim. tem receio de ficar sem a peruca. Sim. Mas, na verdade, era muito frio. A peruca era uma das coisas, isso é bem curioso. Não sei se quem assiste a gente ali já passou por isso. Bem curioso, era uma das coisas que mais esquentava. Era junho, quando eu comecei a quimioterapia. E eu sentia muito frio na cabeça, muito. Eu usava, nossa, como eu ganhei chapéu, gorro, aqui falam touca, né? Ganhei de tudo quanto é acessório que você possa imaginar. Na época não era tanto essa questão de lenço, de turbante, como é hoje em dia. A questão também da maquiagem, mas eu tinha muito frio. Aí eu entendi o porquê que os mais antigos falavam da muleira do bebê, né? Gisele, vamos lá. Carcinoma invasivo da mama. Isso foi há 13 anos. Primeira coisa, como que você soube? E como foi a tua reação quando soube dessa contração? Quando o negócio é contigo, é você com você mesmo, né? Então, eu tomando banho, eu senti um caroço. Como o carcinoma é um nódulo palpável, então é um caroço mesmo. Você fez aquele autoexame, no toque, não? Tomando banho mesmo. Eu ainda brinco com todo mundo. Olha, tomo banho todos os dias. E me lavando, passando a mão. O tumor era desse lado, mais para a lateral da mama. E ainda bem que ele era bem agressivo, que logo ele pôde se multiplicar e eu pude sentir, né? Porque eu amamentava, então... E aí a gente escuta muito. Então isso é uma outra lição que é interessante dizer. Eu não sou médica, então não fiquem pelo senso comum, né? Tem dúvida, então, por quê? É leite empedrado, você está amamentando, isso e aquilo. Eu poderia ter ficado nisso, ter tido medo, receio, ou realmente não acreditar que pudesse ser algo. Você tinha recém-ganho um bebê? Então, eu falei, não, ok, pode ser tudo isso, só que eu não sou médica. Então, procurar um acompanhamento médico é fundamental, né? Muitas vezes a gente, na vida... a gente escuta um, escuta outro, tem medo disso ou daquilo e não vai atrás. Então, provavelmente hoje eu estou aqui porque eu fui onde eu precisava ter ido, ao médico. E de lá, nos 21 dias ali de descoberta até a cirurgia, ele já tinha duplicado o tamanho. Então, se eu tivesse com aquilo ali, não, é leite empedrado e a gente vai empurrando, porque acontece isso mesmo no dia a dia nosso, né? Não é nada. E depois eu vejo, às vezes precisa alguém sinalizar, nossa, o que é isso aí na tua testa? Aí você fala, nossa, você já passou 1000 vezes pelo espelho e você fala, nossa, eu não vi. Né? Às vezes precisa alguém te sinalizar algo. E às vezes também, principalmente com a mulher, e hoje tão difundida essa questão do câncer de mama, pode dar medo, mas não se paralisa. Não paralisa, vai atrás, vai ver. Então, provavelmente hoje eu estou viva, era um câncer extremamente... forte, assim, agressivo. Eu tinha 33 anos, em mulheres jovens o câncer normalmente ele é muito agressivo. Então... Por causa do índice de hormônio elevado, né? E foi totalmente fora da faixa de risco. Então, se eu tivesse, realmente é leite, isso e aquilo, provavelmente não estaria aqui. Não teria tido sucesso no tratamento. Você tinha ganho um bebê. Então, teus hormônios já estavam totalmente modificados, vem aquela situação da amamentação, os órgãos ainda voltando para o lugar. E como foi você saber desse tumor? Quando você teve a notícia que você procurou o médico para saber? A pior do tratamento todo, eu costumo dizer que a pior coisa é o diagnóstico. Quimioterapia é desagradável? Tudo é desagradável. Tirar a mama é desagradável, ficar sem cabelo é desagradável, mas a pior coisa é o diagnóstico que você fala assim, ontem eu não tinha e hoje eu tenho, como assim? Um câncer? Não pode ser. E aí a tua vida, a tua cabeça vira um turbilhão. Então eu dizia assim, não, mas como assim eu não posso morrer, acabei de ter um neném, a gente planejou tanto essa criança, né? Aí eu falava, não, eu sempre tive muita fé, sempre fui uma pessoa de muita fé.
Claro que depois isso aumentou muito. Mas eu falava, não, Deus é tão maravilhoso, bondoso, não, eu não vou morrer. E eu disse, eu não vou morrer disso, eu vou ver essa criança crescer. E Deus me abençoa cada ano que meu filho acabou de fazer 14 anos, agora dia 10/10. Que maravilha. Então, e aí depois ainda veio a Giovana, que depois a gente vai contar. Então, eu falei, não, eu não vou morrer. Não vou morrer disso eu não vou morrer. Né? Então, isso também me impulsionou para o tratamento, que não é fácil. Foram 6 meses ali de batalha. Caramba. E como foi esse diagnóstico para você, para sua família, para o seu esposo? Na verdade, o diagnóstico de câncer, ele é normalmente uma sentença de morte, né? E eu dizia para eles, vocês fiquem tranquilos que eu não vou morrer. Eu saí do consultório da Ana Rosa, que é a minha mastologista, que já veio aqui, uma grande médica. Doutora Ana Rosa, um beijão, maravilhosa. Eu paciente, tinha acabado de receber, e eu segurando a minha mãe, sabe, assim, tentando, eu lembro que a sala de espera estava lotada, e eu saí como se tivesse eu cuidando deles, né, porque o chão desaba, realmente. E eu dizia para eles, eu não vou morrer. Eles falavam assim, a gente sabe, né? Não sabe nada, porque ninguém sabia de nada. Mas eu falava, eu não vou morrer disso aqui. Eu não vou, eu quero fazer essa cirurgia logo, quero tirar esse câncer. Até hoje tem pessoas que falam assim, ai, como que você tá do câncer? Eu falo assim, como assim eu tô do câncer? O câncer é um nódulo que eu tinha e eu não tenho mais. Claro que depois eu precisei fazer um tratamento mas eu falei, eu não tenho câncer mais, então eu não vi a hora de tirar aquele câncer. Então eu fiquei ali 21 dias dormindo e acordando sabendo que tinha algo dentro do meu corpo, que não era mais um bebê, que eu precisava tirar. Né? Então aí eu vibrava para que tudo desse tudo muito certo, todos os exames eu tivesse bem saudável para passar por uma cirurgia que ela é grande, né? Porque a Ana Rosa tirou a minha mama e o cirurgião coloca uma prótese na mesa, então uma cirurgia de bastante tempo. E que eu pudesse suportar tudo aquilo. O meu marido, ele tem uma relação diferente com a questão de doença, por experiências da família, e ele morria de medo. Cada cirurgia que eu ia fazer, eu já fiz muitas, né? Até depois de reconstrução, eu falava, fica tranquilo, eu vou estar aqui daqui a pouco. Não vou morrer numa anestesia, fica tranquilo. Então, eu que dizia para as pessoas, principalmente para minha família, calma, eu já vou voltar, daqui a pouco eu já estou aqui de volta, já estou toda ajeitada, já estou toda arrumada. Né? E aí isso um foi se fortalecendo no outro, mas não é fácil, não vou te falar que todos os dias eu estava assim. Até porque a questão hormonal mexe muito, a medicação mexe muito. Eu precisava tomar remédio para dormir, por exemplo. Porque a medicação da químio me tirava o sono, eu podia ficar dias e dias sem dormir. Sério? E aí a oncologista falava, não, você pode comer. Me deu, eu lembro que quando falam de Rivotril, né, eu falava, já sei o que é isso, porque eu já tomei, que delícia. Porque era a única coisa porque era questão química, né? Não é porque eu ficava chorando emocionalmente, abalada, não é isso. Era químico mesmo, né? E então eu precisava tomar porque eu precisava repousar. E eu tinha entendimento de quanto melhor eu levasse essa fase, mais fácil e mais tranquilo eu sairia dela. Né? Isso eu sentia, era muito forte. Então o ambiente na nossa casa, a minha família toda de São Paulo, a minha mãe se mudou para cá, porque viu o tamanho de desespero do meu marido com um bebê nos braços e uma esposa com câncer, falou, meu Deus, ele vai surtar, né? Ou vai correr e vai embora, porque acontece em muitos casos, os parceiros não aguentam a pressão realmente e foge, vai embora, né? Não é nem por beleza, vaidade, não é nada disso. Eu acredito que é que eles não saibam realmente lidar com toda a situação. Exatamente. Né? E aí minha mãe veio, então era ali os 3, então era um ambiente muito tranquilo na minha casa. Você chegou a ficar internada? Fiquei só na cirurgia. O resto você ficou em casa? Sempre em casa. Sempre em casa. Todo o tratamento em casa? Tudo em casa. Tudo em casa. Saía de manhã, fazia exame, voltava, fazia quimioterapia, retornava. Olha, foi um momento
que a gente tem que ressignificar as coisas ruins, mas eu tenho tantas lembranças boas com a minha mãe, já fazia tanto tempo que eu já não morava mais com a minha mãe, né, com a minha família. Trouxe uma proximidade maior? Nós somos próximos, mas fisicamente estamos a 800 quilômetros de distância. Sim. Mas foi tão bom, eu sempre dizia para ela, mãe, o meu sonho é você vir morar em Florianópolis. Para quando a gente tiver filho, eu sempre fui criada com vó próximo. É tão gostoso e, poxa, nossos filhos não vão ter vó próximo. E eu dizia, olha só, quem disse que Deus não está nos abençoando? Eu falava. Ela falou, ai, mas desse jeito. Eu falei, não interessa. A gente não falou como. Eu só falava, ai, queria tanto que minha mãe morasse junto conosco, perto, né? E tá aqui. Então, e aí o nosso clima em casa de tratamento, ele foi leve, porque eu não deixava ele ficar pesado, porque senão me faria muito mal, né? E também tinha uma criança em casa, né, gente? A criança é luz, é vida, primeiro passo, primeiras palavras, primeira papinha, primeira fruta. Então... Todo momento, Gisele, tu resolveu tocar tua vida como se tivesse uma vida normal, como se não existisse essa doença, ou tu fazia uma vida paralela? Não, como eu tinha saído de licença maternidade, então eu não estava trabalhando e tal. Depois acabou a licença maternidade, eu estava em atestado médico, né, tratamento, sim, mas não era uma vida paralela. Eu falei assim, eu preciso aproveitar tudo que está acontecendo agora, mesmo no meio desse caos, mesmo ruim. E nesse momento a gente ampliou a nossa casa, fizemos uma parte de piscina, enfim, ampliamos. E era uma coisa que me animava muito, porque eu me projetava. Então, se parar para pensar no câncer, tudo que a gente fez, gente, seria impossível viver o que a gente viveu se não fosse com outro limite aí. Nossa, e aí a minha mãe falava, ai, vamos lá, a gente tem que achar o piso igual aquele da churrasqueira para colocar. Eu dizia assim, hoje eu não consigo porque eu tô mais fraca. Amanhã acho que eu já me recupero, porque eu já sabia quantos dias pós-quimioterapia eu tava bem. Tu chegou a fazer os dois, a quimio e a rádio, ou só a quimio? Fiz as duas. As duas. Eu fiz 2 tipos de quimioterapia, a vermelha, que são a cada 21 dias, né, que é a que cai o cabelo, sim, né? Coloquei um catéter, né, que é tipo um botãozinho debaixo da pele para facilitar e não ficar deixando as veias ruins, né, sofrendo, porque senão chega um ponto que a gente já não tem mais veia, né? E depois eu fiz durante 3 meses, uma vez por semana, uma quimioterapia branca. Ia fazer aplicação na clínica Soma. O que é a branca? A branca é a cor dela. Não, sim, mas o que quer dizer? Um grau bem mais baixo? Não, é um outro tipo de quimioterapia para complementar aquela vermelha. Aquela vermelha é É agressiva. Agressiva. E tanto é que na branca o cabelo começa a voltar. Só que aí foi quando eu inchei, fiquei assim, transformada. Né? Quase 40 quilos, assim. Mas inchaço, né? Líquido, inchaço. Né? E aí isso transforma também a pessoa, porque a gente fica com o olho pequenininho, o rosto fica muito inchado, né? E então eu fiz ali 6 meses de quimioterapia. Depois de 6 meses, a gente começou a radioterapia. Foi invasiva a rádio também? Ou ela foi um pouco mais suave? Pra mim, assim, foi mais suave pela parte que radiou, né? Tem pessoas que, como eu não fiz esvaziamento axilar, a radiação foi bastante na parte linfática aqui. Então, mais pro final, eu fiz 28 sessões, mais pro final, essa parte já estava judiada da pele, já estava bem fininha, alguns pontos sangrou, mas assim, gente, tá acabando. Você fala, vamos assim mesmo, tá acabando. Vamos que vai ficar bom, que chegue a última. Então você não potencializa as coisas ruins, tanto as coisas ruins, né? E tinha mais um monte de coisa ao meu redor, tinha uma criança, tinha mãe, tinha marido, tinha o verão chegando, as festas de fim de ano, a família chegando pra gente comemorar todo mundo em família. Eu dizer, tá vendo? Eu não morri. Quanto tempo foi de tratamento dela? Foram um pouquinho menos de um ano. Um pouquinho menos de um ano?
Mas para eu ser liberada de tudo, aí porque a gente começa depois com um controle a cada 3 meses. Aí é uma parte difícil também, sabe? De quando a médica fala, pronto, acabou. Sim, acabou, e agora? Agora vai para a vida normal. Aí é difícil. Você fala, tá, que vida? Que eu sou outra pessoa agora? Eu vou para minha vida aquela? Eu vou voltar a trabalhar? Mas eu não funciono mais naquela ótica, e agora? Com 2 crianças, porque nesse meio tempo eu já tinha outra criança, e aí você fala, aí foi um momento difícil assim na minha vida, precisei procurar terapia, me entender, na verdade você não sabe mais quem você é. Eu não sou mais aquela Gisele que eu era antes de adoecer. E aí depois eu passei por toda essa experiência, e quem é essa pessoa depois? Eu tinha que descobrir. É essa pessoa que vai dizer sim para todo mundo e não para si? Essa pessoa que vai se anular, porque querendo ou não na vida, de um modo geral, eu estou dizendo isso, né? Obviamente. A gente coloca muitas vezes o trabalho à nossa frente, a gente coloca outras prioridades que não seja, depois eu faço. Precisa fazer a mama, exame de mama, não é o meu caso, mas eu estou dizendo agora nesse mês de outubro, para que a gente fique bem atento. Por que servem as campanhas? Para realmente dar um alerta na população. Que não é só no mês de outubro que você tem que fazer, ou no mês de novembro que você tem que fazer. Exatamente. Mas ali é um momento de conscientização. Conscientização, exato. E falar, e aí quando você para ver, você fala, meu Deus, já passou tudo isso e eu não fiz. E aí nisso já passou 1 ano, passou 2. Então isso quer dizer o quê? Que a gente não tem muito autocuidado, não se coloca como prioridade. Principalmente a mulher, a profissional. A gente hoje em dia, a gente representa muitos papéis, né? Mãe, esposa, profissional, às vezes o suporte da família emocional ou financeiro, seja lá o que for. E você às vezes fica esquecida, você é a pessoa. Então isso eu sabia que eu não ia fazer. Eu falava, meu Deus, eu vou me cuidar pro resto da minha vida. Resto não, porque eu não queria resto de vida. Para o resto da minha vida, para a minha vida. E aí você começa a ver a vida diferente. E aí algumas pessoas dizem, é tão difícil conviver com a Gisele hoje em dia. Por quê? Que a Gisele diz, não é legal, né? Conviver com uma pessoa que fala, não, agora não. Que coloca limites. Então, esse time eu precisei encontrar na minha vida. Teve muita confusão? Não confusão, mas eu fiquei muito perdida. Alguns momentos assim já não era mais a química da quimioterapia que não me deixava dormir, eu já não tomava mais medicação e eu dizia assim, meu Deus, eu não consigo dormir porque a cabeça trabalhava de noite, eu falava, meu Deus, quem que sou eu, como que eu faço? Ou então eu fazia aquilo que eu sentia vontade, só que eu não sabia, a gente está se modificando, né, como se a borboleta estivesse saindo do casulo e ela coloca uma para fora, um lado todo e o outro ela deixa para dentro. A gente tem que a gente tem que se acomodando. E em alguns momentos eu era mais ríspida assim. E aí você vai entendendo que não é nem 8, nem 80, que a vida é um equilíbrio, né? Que não é só você que existe na vida e também não são só as outras pessoas. Que tem horas que você vai dizer sim para as outras pessoas, né? Para uma criança, para a tua família, para o teu esposo, mas você tem que saber o limite de falar, não, pera um pouco. Agora não. Né? Então, essa descoberta desse novo funcionamento, ele é desafiador, assim, mas é fantástico. Você hoje consegue fazer um parâmetro de quem era a Gisele antes e a Gisele pós? Você consegue sortear pontos que você era e que você é hoje? Sim, o primeiro deles é que eu não preciso agradar ninguém. Que eu sou eu. E com todas as minhas limitações, qualidades, defeitos, pontos simples assim. Não dá para você fazer. Não, a Gisele é aquela... Não, ela não é aquela perfeita. Então isso desmorona. E eu não tô nem aí o que pensam hoje de mim. Então, e isso torna a vida mais leve. Né? Não, eu tenho que dar resposta. Eu trabalhava na Secretaria de Educação naquela época também, antes do câncer. Não, aquela diretora está me esperando, eu tenho que dar. Não, eu tinha que dar, só que são 9h. Nossa, eu parava tudo e eu ia lá. Parecia que, sabe, não pode deixar para amanhã. Por que não pode deixar para amanhã?
Ela talvez não esteja nem lembrando ainda, porque fora do horário comercial. E aí, o ser humano, na verdade, de modo geral, ele quer ser aceito, né? Ele quer ser incluído. Sim. Ponto. Agora... Ele quer estar fazendo parte, ele né? quer Seja ser do que for, ele está sendo presente. fazendo parte ali. Mas depois do câncer, ok, eu também quero. Só que assim, eu passo a régua muito fácil. O pessoal sabe, tem pessoas que não agregam, eu não tenho o porquê, você me desculpa. Só que pela doença, a gente não sabe descobrir isso. Eu não preciso de certas coisas. Por quê? A troco do quê? Em nome do quê? Né? Ah, não, a social. Sim, a social, dependendo, é importante, mas não quero ir, não vou. Me desculpa. Não, mas o que vão pensar e vão falar? Problema de quem está pensando e está falando. Eu não tenho esse gerenciamento. E isso é uma das lições assim mais ricas que eu levo, né? E só que é difícil aprender isso no confortável. As pessoas normalmente aprendem isso na dor. Na dor. Uhum. Entende? Ou com o passar dos anos, né? Normalmente, com o passar dos anos, você acaba tendo essa perspectiva, né? De que você não precisa mais dar satisfação, ou ser o que você não era, ou tentar buscar o meio das pessoas, né? Com o passar Não vai dos anos. agradar, né? Então isso te dá uma segurança, hoje em dia é tão comum, né? A palavra empoderamento te empodera de tanta coisa. Ai, não preciso. Não precisa. Mas esse é, na verdade, o significado verdadeiro do empoderamento, né, Gisele? Não esse tal empoderamento que muitas, às vezes, são confundidos com outras partes mais do feminismo. Mulher empoderada. Não. Empoderamento é você, né? Se postar, se mostrar. Isso não é um empoderamento só feminino, mas é graças a Deus que o feminino está abrochando, vindo à tona, né? Também a mulher tem o seu lugar e o seu lugar de majestade, né? Com certeza. Mas assim, Gisele, vamos misturar um pouco aqui. Você fez a retirada da mama, que também é outra situação que mexe, né, principalmente com a mulher, né, e com o casal. Dentro de toda essa situação, dentro da situação que você teve o diagnóstico, que você tinha recém tido um bebê, né, já estava mexendo com o seu corpo, porque toda a gravidez, mesmo sendo programada, a mulher ela muda todo o corpo, né? Muitas vezes não tem aceitação do corpo porque mudou ali, né? Ou ganhou um pouco aqui, perdeu um pouco lá. Transforma, né? De alguma Transforma maneira, de alguma maneira. E isso acaba mexendo com a mulher, né? Com a perspectiva, com a visão da mulher em si. E com a chegada desse diagnóstico, com a descoberta desse diagnóstico, mexe mais ainda. E tem todo esse percurso ali. Você falou que o seu esposo Wagner foi um baita de um parceiro, né? Um abraço para ele lá, Wagner, gente boa. Então, tem todo esse processo durante ali, né? Essa parceria, hoje, você pode dar esse esclarecimento melhor para a gente, entre vocês dois, para as outras pessoas que também buscam essa parceria, que tem esse problema e às vezes não tem, que é um problema, né? O diagnóstico de um câncer é um grande problema que pode ser resolvido, né? Nós vamos chegar lá nessa questão que a sua história, a história da Lisandra, são histórias fantásticas, porque são histórias que mostram a sua briga pela vida, né? A briga contra a morte e pela vida. Eu não quero morrer, eu não vou morrer por isso. Eu até falo muito para a Lisandra que uma das frases que marcou muito, né, a minha visão com ela no início, lá em 2001, foi quando ela disse que eu não nasci com isso, eu não vou morrer com isso, né? Isso é muito vantajoso, né? E a gente sabe que na grande proporção das pessoas que têm o diagnóstico do câncer, eles decaem, né? Entram em depressão, mas já vamos chegar nisso aí. Mas a questão sua, seu esposo, questão de libido, sensibilidade, a retirada da mama, o que mexeu com vocês dois dentro do casamento de vocês, né? Com você, principalmente, quando você olhava no espelho. Você consegue abrir isso para a gente? Na verdade, assim, era tudo muito prático, né? Era um momento, assim, quando tem as esposas que acabaram de ter seus bebês, o marido é companheiro, sabe da transformação, e a mulher depois quer colocar uma roupa, ela ainda não consegue colocar.
Ou então a roupa, ela não é adequada, porque quem amamenta precisa ter a roupa de botão, não são das mais bonitas, das mais, né, as mais práticas, né? Então isso já tem que ter um companheirismo aí. Então a gente já vinha vivendo todo esse processo desse companheirismo assim, né? Aprendendo a ser pai e mãe, né? Porque ele é pai de verdade, sempre foi de verdade mesmo, né? De falar, não, vai dormir. Então eu amamentava, depois a criança ficava 2 horas para rotar, para depois pra eu colocar pra dormir, eu nem via. Quando eu só via, ele estava me chamando de novo para dar outra mamada. Às vezes, quando eu olhava, ele estava na poltrona, ele resolveu nem colocar no berço, enfim. Então ele dava conta dele ali, porque eu falava, eu precisava dormir, preciso dormir. Nessa fase ali também, eu já sentia um desgaste, que eu falava, gente, isso não é normal. Acho que eu nunca mais quero ter filho, porque isso é surreal. Então eu acredito que ali eu já estava doente, que eu já tinha algo já me sugando a mais, entende? Eu já não conseguia. Então aí, isso eu falo, nossa, tem tudo a ver depois, um mês antes ali, eu já vinha sentindo. Eu falava, mas isso é comum, não é problema amamentar. Mas parece que me sugava tudo, eu me alimentava super bem. Mas eu falava, gente, o que é isso? Então aí já a gente estava vivendo esse momento. Quando vem o câncer e vem uma retirada de uma mama, meu Deus, coitado, aí mesmo que ele não queria nem encostar em mim, né? Então, e eu também, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Ele tem um histórico de doença com a mãe, que já é falecida, mas acamada, então anos de muita dor na família por conta de doença, então não tem nada a ver com o que eu passei, mas isso era tudo que ele não pensava. Mas tem a ver com a perca, né? Exatamente. E mais, o que acontecia? A gente também não sabia lidar, né? Então, assim, e eu fiz muitas cirurgias, porque fiz a mastectomia, já foi colocada a prótese, aí você fica não sei quantos dias com o dreno. Então tem todos os cuidados. Depois que passa um pouco, você começa a fisioterapia para mexer, porque não é uma prótese igual o de hoje. Na época era uma expansora que você ia expandindo aos poucos por conta da questão toda de espaço do músculo. Hoje em dia já a tecnologia, imagina, depois de 13 anos, quase 14, já é outra técnica, né? Estive com o meu cirurgião plástico semana passada, vou estar amanhã, ele contando como é hoje, já evoluiu bastante, ótimo, né? Não precisa passar esse processo que eu passei antes. Depois de um tempinho, você troca esse expansor e coloca a outra prótese. Então, eram cirurgias uma seguida da outra. Então, não tinha nem... Assim, para eu te falar que eu nem me olhava no espelho. Nem me olhava no espelho. Porque cada vez que eu olhava, eu via mais feio ainda. Você faz a cirurgia que é para melhorar. Só que antes de melhorar, ela ficou tudo roxo, tudo preto. Depois você faz fisioterapia. Aí a fisio coloca aqueles taping, aquelas coisas grudadas para não inchar. Gente, assim, é uma loucura. Então, é um momento que eu sabia que eu não ia morrer. Então, eu falei, vai passar. Né? E assim, e aí, libido, eu não tinha vontade nenhuma, não tinha... Começa as partes do corpo, de mama, onde é mexido totalmente... não sente nada. Sensibilidade nada, zero. Então eu falei, nossa, é por amor mesmo. Só que aí depois, logo que eu terminei a químio, que aí eu já comecei a fazer cirurgias mais estéticas, né, de simetrização, de peso, na verdade. Né? Porque por mais que de volume esteja igual, mas ele tinha que achar o peso. A densidade de massa é diferente, com certeza. Que é uma prótese e outra é músculo, né? Gordura, tecido mamário e tudo mais, né? Então, até hoje eu evito de usar a bolsa do lado direito, né? Porque, querendo ou não, eu ainda tenho um lado um pouquinho mais pesado. O direito, que eu não tirei. Pode ter tirado muito tecido mamário, mas na região, mas ainda é um pouco mais pesado. Mas aí, depois que você começa, as coisas vão se acomodando, gente. Tem que ter tempo. Vai se adequando, né? Paciência. A gente acha que não vai acabar nunca e as coisas vão retornando. Nesse meio tempo você vai vendo, você vai afinando a tua relação ali de carinho, de companheirismo e chega um momento que você nem pensa mais em sexo, né? Pelo menos a gente ali naquele momento era tanta enxurrada de coisas, mas acredito que se o homem não é parceiro realmente de entender esse lado da mulher
depois é uma nova reconstrução, né? Porque eu era todo dormente. Agora, depois de quantos anos, tá voltando a minha sensibilidade em alguns lugares. Aí você é obrigado, o casal começa a descobrir outras maneiras. Aí que tá o legal do companheirismo. Assim, ai, nossa, vou tocar no seio dela, não vou, ela não vai sentir nada. Realmente, não vou. Mas aí a gente vai descobrindo outras partes que talvez você não tivesse, não sabia que tinha uma sensibilidade maior e começa a aflorar. Né, parte de pescoço, enfim. E aí, então é uma outra parte interessante assim do casal, de se reconstruir também, de se reconectar, na verdade, sexualmente. Porque como ele não fugiu da raia, parceiro ele era. Só que chega depois, uma certa hora, que é um homem, né? Aí você já vai, e aí tudo vai entrando no seu eixo. Isso foi quanto tempo depois da cirurgia, da retirada? Olha, a gente passa ali uns bons 6 meses sem querer. Não, eu digo a questão de colocar a prótese. Quanto tempo depois? Não, isso depois de 3 meses. Fez a retirada, 3 meses depois já foi colocar a prótese. Isso tudo dependia de como ia a minha imunidade com a quimioterapia. O que mandava era a quimio. Aí o médico olhava, eu acho que agora dá, tá reagindo bem, glóbulos brancos, vermelhos, e aí ele analisava para saber se podia passar por uma intervenção cirúrgica, né? E passar, não, melhor esperar mais um pouquinho. Eu acho que foram mais de 7, 8 cirurgias. Agora tem uma pergunta bem interessante. Nós temos aqui uma moça linda sentada naquela cadeira ali, um tal de presente de Deus, Giovana. Ela tem 11 anos. Fazem 13 anos que você fez a cirurgia. Então, nesse meio tempo, 2 anos depois, você engravidou durante o processo de tratamento. Que loucura é essa? Então, eu já não tomava mais medicação, mas eu estava ali sob cuidados médicos. E o medo de voltar? Então, quando a gente passa por um câncer, a gente tem medo até da sombra. Você tem medo de ter na outra mama, você tem medo de ter no fígado, no pulmão. Aí você vai para a clínica de quimioterapia, você vê aquela que faleceu, que tinha de pulmão. Você vê. Então, assim, não pode pirar, porque o outro é o outro, você é você. Né? Cada corpo é de uma maneira, reage de uma maneira e tem uma história. Então a gente às vezes pira com tudo isso, né? Quantas pessoas faziam quimioterapia comigo e de repente nunca mais apareceu? Morreu. Tá ali na mesma sala, no mesmo horário, não estão mais. Aí você fala, meu Deus. Então assim, você não pode pirar nisso, tá? Em algum momento você fez o tratamento no CEPOM? Não, eu fiz. Os meus médicos são do CEPOM também, mas como eu tenho um plano de saúde, eu acabei fazendo numa clínica privada, me deu mais conforto e não tirei o acesso de outra pessoa, né? Com os mesmos médicos, tratamento igual. Bom, tanto quanto o CEPOM. Não, mas... Né? A gente já teve casos e casos de pessoas que têm alto poder aquisitivo que também não conseguiram vencer o câncer. Então, é uma doença que ela não retrata valores financeiros. Né? Ela retrata o valor da força vital da pessoa, não o valor financeiro. Né? Então, o financeiro não condiz nada. Não conta nada. Nessa hora ali, não tem conta bancária, não tem nada. Né? Bom, pode te dar algum conforto a mais, que você pode achar que é mais conforto, que também não garante, né? Mas, e aí você tem medo de te acometer tudo quanto é o órgão. Aí você lê sobre alimentação, aí você não quer comer mais nada industrializado. E aí a gente fica meio que do natureba. Só que como a gente tá no natureba, não dorme com o celular perto. Não, ok, tem que ter alguns cuidados na vida, ok. Mas se você parar, e eu tinha renascido, aí você fala, meu Deus, e agora? Essa poluição, bom, você não pode pirar, é o equilíbrio, a vida é equilíbrio. E aí, os médicos diziam que, como eu não podia tomar nenhum tipo de anticoncepcional, nada hormonal, tinha que usar preservativo. Tá bom. Um único dia que a gente não usou um preservativo, sei o dia que eu engravidei, foi dia 7 de setembro, no dia do aniversário do Rafael. Virginiana, ei, sangue bom. No dia do aniversário do Rafael, que minha mãe veio de São Paulo e a gente tinha um aniversário do Rafael, da Agroilha. E eles sempre faziam festa e tal, e foi a primeira festa que eu fui, depois de tanto tempo.
Eu me lembro que algumas pessoas me olharam como se fosse um ET, porque, claro, não tinham me visto durante o tratamento, de repente chega aquela pessoa totalmente transformada, o cabelo já crescendo e tal, mas eu também, já nessa época, também já tinha desligado aquele botãozinho. Deu um F bem grande para tudo. Já estava começando nesse processo, né? Tem uma pergunta aí? E aí, nesse dia eu engravidei, nessa noite. E passaram alguns dias, eu falei, tem alguma coisa esquisita comigo. O Wagner falou, o que foi? Eu falei, não sei. Mas o que? Você sente alguma coisa? Eu falei, não sei te falar. Tá, mas é físico, o que é? Eu falei, não sei. Alguma coisa está acontecendo que não estava assim a semana passada. Ele ainda brincou, você tá grávida? Aí eu disse, não, imagina, né? Aí eu me lembro que eu falei com meu irmão, ele falou, não tô muito bem. Ele falou, você não tá grávida? Era o sinal. E aí eu falei, aí peguei, comprei o exame de farmácia, falei, não posso nem falar pra minha médica, porque se falar pra minha médica, acho que vai ter um troço. Eu tinha acabado de fazer uma reconstrução de mama, a mama tava linda. Eu disse, meu Deus, mas agora eu engravido, o corpo vai tudo... Bom, fiz exame, era muito início da gravidez, muito. Deu bem fraquinho, o risquinho no exame. Eu disse pro meu marido, compra outro que eu acho que eu fiz errado. Então vamos lá. Compra outro. Fiz outro. Ele falou, escuta, o que você quer mais para saber que você tá grávida? Ele falou? E aí eu falei, e agora? A minha família inteira, essa questão que você falou, hormonal, pirou, falou, meu Deus, vocês são loucos, a tua questão hormonal, você vai ficar doida. E aí Já vem aquele filme todo na cabeça de novo. Todo, eu entendo. Minha mãe, meu Deus, chorava. Não para você, mas para eles. E aí eu disse assim, gente, olha só, eu lembro que isso foi 7 de setembro, outubro, a gente tinha uma viagem para Maceió, meu filho pequenininho, Maceió, mamãe, Maceió. E minha mãe disse, não, vocês não vão? Eu falei, não, vamos sim, você também vai junto. O clima da viagem era todo tenso. Chegou uma hora e falei assim, olha aqui, vamos parar todo mundo aqui com isso. Negócio seguinte, eu já estou com um bebê dentro da barriga, simples assim, desse jeito. Se for, porque minha mãe falava que a gente era muito irresponsável, que tinha sido irresponsável, enfim. Eu disse, olha só, vamos parar com tudo isso aqui, tá? Eu já tenho um bebê aqui. Se vocês ficarem vibrando, chorando aí, que isso e aquilo, capaz de atrair coisa ruim. De atrair. Tá aqui, pronto, simples assim. Eu vou vibrar no bem e Deus é maravilhoso, blá, blá, blá. Foi-se. E aí, quando eu fui fazer ultrassom, eu fazia exames um pouquinho a mais do que o convencional, tudo sempre ótimo. De sentir assim, eu me sentia 1000 vezes melhor na gravidez da Giovana do que a do Wagner filho. Ótima, plena. E aí, quando a Giovana nasceu... Não, e aí soube o sexo, menina. Falei, meu Deus, tá vendo? Começa os presentes, gente. Comecem a ver os presentes. Uma menina. Não tinha nenhum problema, não tinha síndrome de Down, não tinha isso, aqueles exames, né? Não tem nada. Olha só. Aí começou a ficar todo mundo assim. É verdade. Aí quando nasce essa criatura linda... Depois desse dia, eu disse assim, olha... Que não tem nada a ver com o pai, né? Passado, graças a Deus. Eu disse, olha, isso aqui, gente, é para todo mundo pensar, para a gente saber realmente que Deus é maravilhoso, tá? E a partir de hoje, a gente vai curtir as crianças e eu não tenho mais medo de ter câncer. E aquela nuvenzinha que estava em cima, parecia que me rondava, eu falei, eu vou curtir a minha vida, porque depois disso... Agora a gente tem que curtir e tem que esquecer. Então, eu nunca mais tive medo de ter em alguma coisa, de ficar doente de novo. Claro, a gente não deseja. Eu me cuido. Mas eu não tenho. Nós já vamos continuar com essa... Eu quero saber a gravidez, a gestação. O que foi a pergunta ou um comentário? É uma pergunta. A Juca Anciani perguntou se você precisou ter alguma restrição alimentar durante o tratamento. Oi, Juca. Obrigado pela participação. Julinha, um beijo. Tem as indicações, né? Assim, a Nutri, ela não foi radical, tá? Porque não tem como a gente ficar... Tem uma indicação grande para tirar o açúcar. E se você não consegue tirar, diminuir, tá? Então, agora... E aí, aos poucos, quando você baixa o consumo de açúcar... Você já vai também fazendo um uso menor do carboidrato, e aí tudo vai também entrando numa organização do teu corpo, na verdade. Então, não tive nada assim radical.
Mas tem, obviamente, né? Então eu tentei tirar açúcares. Então eu deixava para comer açúcar assim, um aniversário. Mas assim, tinha dias que eu tava com vontade de comer sim, ia lá e comia. Durante o tratamento, eu comia horrores. Comia. Essa questão que eu tô falando da Nutri foi depois, né? Durante eu comia. Aí eu falava, poxa, aí depois que eu tive essa consciência, gerou essa consciência, eu falei, nossa, mas eu acabei de tirar um tumor, eu tô aqui consumindo, assim, mas era compulsivo, porque a gente perde alguns hormônios da saciedade. Então eu comia, por que eu engordei? Não era só inchaço. Da saciedade, mas também não poderia ser um pouco da ansiedade? Também, era e você tudo descontar junto, em cima daquilo ali? tudo no pacote. Aquilo que te confortava, o doce te conforta. Que coisa melhor que você comer um doce e falar, ai, que delícia, né? Então, só que quando essa consciência foi gerada, de eu falar, opa, espera um pouco. Aí eu comecei a fazer a grande mudança, aí eu comecei a lidar com mais seriedade na questão da alimentação. Então hoje eu fico... Que também é muito importante durante e pós-tratamento, né? Porque as pessoas não imaginam, mas as pessoas consomem muitas coisas que são vitaminas para uma célula cancerígena. Né? São grandes. Sim, alimenta a célula, né? Traz ela à tona, né? Principalmente em produtos industrializados, né? Glutamato monossódico, refrigerantes pra caramba, essas coisas aí acabam trazendo muitos problemas. Tem mais alguma pergunta? Não? Deixa eu continuar aqui então na gestação da Giovana, né? Que você começou aí. Como foi a gestação, o processo dos 9 meses de gestação? Então, superado esse momento ali daquele baque da família, foi muito bom. Fisicamente foi uma delícia. Eu não sentia, nossa... A gestação totalmente normal. Normal. Mas você teve que ter um cuidado maior em relação a... Um pouco mais de exames. Isso, em relação Investiga aos exames? mais uma coisinha, investiga mais um exame de sangue, mais um ultrassom, mais nada, exames mirabolantes, não. Só para saber se está tudo certo ali, né? Quando é feita essa retirada do tumor, né? Normalmente os médicos falam que ele cria-se raízes em outros pontos, ele pode... Houve esse cuidado, claro que houve, né? Uma pergunta besta, mas houve essa análise pós a retirada do tumor, se ele teve pontos de enraizamento em outros lugares? O que mede isso que está se falando é a axila, né? Então, no ato da cirurgia, tem pessoas que fazem esvaziamento axilar, tira toda a parte linfática, e tem as pessoas que não tiram. Como? Ana Rosa está lá fazendo a cirurgia, ela vai lá no linfonodo sentinela, que é o primeiro que tem, e faz o teste, junto com o patologista que está ali junto. Tá comprometido esse linfonodo? Tá, então vamos ver o próximo. Eles fazem com margem. O meu sentinela já não estava. Eles investigaram mais 2 linfonodos, não tinha, então eles preservaram. Preservou toda a minha parte linfática, não fiz esvaziamento axilar. Essa questão que você está falando também pode ficar uma microcélula minúscula em algum tecido, né? Mas é bem difícil quando se faz a mastectomia. Por isso que já começa com uma quimioterapia extremamente agressiva, adjuvante, já logo na sequência, para já não deixar aquilo progredir caso tenha ali. Sabe o tamanho desse carcinoma? Não me lembro agora, mas ele não era pequeno, não. Mas eu não me lembro agora. Não era porque era palpável aqui, né? Eu já senti um caroço, né? E depois ele cresceu. Então, mas aí eu nem me ative muito para falar tamanho de limão, disso, daquilo que o pessoal faz hoje. Eu queria que retirasse do meu corpo de qualquer jeito. Eu só sei que ele era grandinho, sim. Não era feijãozinho, não. Era maiorzinho, mas eu não quero nem saber. Isso eu não... Tem lá no exame, tá? Posso até eu vou te mandar por curiosidade, assim. Mas não me interessei. E de lá para cá, com essa tua história magnífica, né, do seu esposo, essa superação, essa vontade de viver, essa reunião entre você e o seu esposo depois de tantos anos casado, 11 anos casado, depois tiveram essa situação.
você consegue transmitir isso para outras pessoas te procuram para tentar ter esse entendimento? Esse movimento começou, na verdade, os próprios médicos, nas clínicas que eu ia. A oncologista falava, olha, tem uma paciente que... Você conversa com ela, fala um pouquinho, e eu dizia assim, vou falar o quê? O que eu vou falar? Uma história, uma pessoa que está começando essa trajetória tão dolorido, né? É dor, sim, por mais que eu tivesse tido ali um caminhar, felizmente, positivo, mas o que eu vou falar para a pessoa? Vai passar? Não, o que eu... Ela falava, Gisele, só de a pessoa te ver, você já pode ajudar. E eu não compreendia isso. O meu cirurgião é a mesma coisa. Gisele, você pode conversar com uma paciente? E aí começou isso. E eu falava, meu Deus, às vezes eu ia conversar com a pessoa e dizia assim, olha, eu nem sei o que eu tenho que te falar. Eu tenho que te falar que assim, comigo, e aí eu comecei a pensar, poxa, eu não tenho que falar nada para a pessoa, tenho que falar da minha experiência. Pode ser que a pessoa tenha um caminho próximo, parecido com o meu, pode ser que não, ou pode ser que o caso dessa pessoa seja muito grave, mas que ela possa se espelhar no que eu passei e dali ela se fortalecer, enfim. Aí eu falei, também não quero nem saber o que eu vou falar, eu vou então falar do que eu vivi, do que eu senti. E aí eu comecei nessa, falando com um, falando com outro, e aí veio um outubro rosa, você pode, como eu sou professora, você pode organizar ali um material? Eu falei, material? Que material? Né? Porque hoje em dia era moda fazer ensaios sem cabelo, isso e aquilo. Eu disse, eu tenho lá uma meia dúzia de fotos que eu falei, eu vou tirar isso porque eu quero me ver um dia e falar, nossa, eu passei por isso. Mas, nossa, mas que material? E aí eu falei, opa, pera um pouco, eu tenho muito material. Eu tenho a minha transformação física, que vai só piorando. Tenho o crescimento dos filhos, que é lindo, né? Eu posso contar para as pessoas como que eu lido com a minha vida hoje e a pessoa está me vendo diferente daquela formatação ali. Então, no dia que eu entendi isso, eu organizei lá um material, né? Porque também, quem é que vai querer escutar uma palestra sobre câncer? Ninguém, né? Então, normalmente eu falo que eu vou falar de vida, e realmente eu vou falar de vida porque eu tô viva. Eu vou falar sobre uma história, de um momento da minha vida e como que eu ressignifiquei essa história, né? E aí tem as crianças, tem o marido, e todas as vezes que eles fazem aniversário, tem um slide da apresentação que, nossa, a tela tá cheia. É o aniversário do meu filho de 1 ano, ele é soprano, a vela de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, até o 14. Que ali é a história de vida dele. A história de que eu queria viver e que eu estou vivendo. E eu tenho que agradecer por isso, né? Então, e aí começou esse processo. E aí eu conheci uma psicóloga, vamos montar um grupo para atender a pacientes. Vamos. E nesse período a prefeitura me aposentou. Eu fiquei quase 5 anos aposentada, então me dediquei muito ao voluntariado. Muito, 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 muito. No CEPOM, ia 2 tardes, ficava lá na sala de quimioterapia, nem conhecia as pessoas. Mas assim, a gente acha que a gente está ajudando as pessoas. Mas não. Hoje aqui contigo, eu tô falando a minha história, ok? Mas quando você revive, é mais uma possibilidade de me curar. Que às vezes eu lembro detalhes, às vezes eu olho assim, né? Quando eu tô vendo alguma palestra, ou que eu tô falando com alguém, se tem um espelho, quando eu vejo, eu tô olhando assim para cima. Você tá refletindo, você tá revivendo aquilo. Então, não vai dar para apagar isso. E você vai ressignificando algo que talvez hoje aqui, há 2 meses atrás, fosse difícil para eu falar, hoje já é mais simples. E assim você vai se ressignificando, você vai se curando. Então, na verdade, a gente fala pro outro, realmente, o outro está escutando. Mas isso reverbera pra gente. Sim, mas isso é importantíssimo, com certeza, para você, essa ressignificância, essa reverberação para você é muito importante para que tire daqui de dentro de você aquilo que você sentia como dor, né? E você se curando ao longo da vida. Mas você tem noção de como isso ajuda essas pessoas? Eu tenho relatos, eu me emociono muito, né? Eu tenho relatos, às vezes, se eu estou fazendo alguma intervenção, alguma
palestra, a pessoa levanta na hora e fala alguma coisa, é muito comum eu chorar no meio, assim, de emocionar, você não sabe o quanto que você pode impactar com a tua história, com a tua fala, com o teu abraço, com o teu sorriso, eu ia ficar até arrepiada. Então isso a gente não tem noção quanto a gente pode fazer o bem. Por isso que eu não consigo dizer não quando eu recebo um convite. Aproveitando esse gancho de vocês, a Natane Gonçalves comentou aqui que quando ela descobriu um nódulo, a Gi foi excepcional para tranquilizar ela até a espera do resultado da biópsia. Tânia, um beijo. As pessoas muito me procuram, né? E agora? E assim, eu fiz a biópsia, vai demorar 20 dias. É assim mesmo. Tá, mas o que eu faço agora? É isso. Você que vai ter que arrumar dentro de você como que você vai fazer a organização desse teu tempo. Você pode ficar em casa esperando, chorando, olhando no relógio. Você pode fazer uma caminhada. Você pode... Como que você quer fazer? É isso mesmo. É protocolo. Então, as pessoas... Eu não tenho nada mirabolante para falar para as pessoas, para fazer. Não tenho nada. Embora, às vezes, eu indique médico, sim, tá? Eu consigo, às vezes, indicar algumas coisas, mas eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo dizer para a pessoa assim, já passei por isso, realmente o tempo, se você não fizer o bom uso do seu tempo, ou você pira, ou, né? E aí só da pessoa falar, e às vezes as pessoas, isso acontece muito nas palestras, eu prefiro falar com um estranho do que com um conhecido. Porque com o conhecido, ela não quer magoar. Ela não quer falar pro conhecido assim, cara, eu tô desesperada, tô com medo de morrer, sabe? Ela não vai falar isso para uma mãe, para um marido, para um irmão, ela não vai. Até para não aumentar a preocupação deles. Né? E ela vai se segurar, e isso é muito ruim. Né? E aí chega um estranho, ela não tem nada, ela fala, cara, tô com medo de morrer, tá? E o que é a morte para você e tal? Enfim, e aí vai. Então eu sou bastante conhecida por ouvir as pessoas, só que assim, eu só falo com quem quer falar comigo. Porque tem pessoas que falam, olha, minha irmã, ela recebeu... Ok, tá aqui meu telefone, fala para me ligar. Eu não ligo, mas não é porque eu não queira ligar, é porque a pessoa tem que querer conversar sobre isso. Né? Não adianta eu ligar e a pessoa vai falar aham e tal, e as duas pessoas vão perder tempo, né? Então ela tem que querer conversar sobre isso e falar. Teve algum momento... Essa pergunta já para a Elisângela, vou fazer para você também. Teve algum momento do teu tratamento que você pensou em desistir? Estava cansativo demais? Não em desistir, mas de falar, poxa, eu preciso de mais força. Mas aí eu cheguei para fazer, eram 4 quimioterapias vermelhas. E quando eu cheguei na terceira, eu fiz a primeira, ótima, a segunda, ótima, aí tem que fazer exames um dia antes, para ver se está tudo ok no teu organismo. Quando eu cheguei, e eu nem peguei exame para olhar linfócitos, nada. A médica falou, olha, não vai poder fazer hoje. Eu disse, olha, mas por quê? Não, você vai ter que esperar mais um tempo, porque o teu corpo... Então, o corpo, ele vai recebendo aquele baque, e ele vai, como se fosse um soldadinho, por isso que você tem que se alimentar muito bem, você tem que dormir muito bem. Mesmo assim, pode ser que teu corpo dê um baque. E por quê? Porque a nossa racionalidade de humano, a gente pega o calendário e se programa, e você fala assim, então a primeira eu faço aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, eu vou acabar tal, e a gente se projeta. E aí vem aquela expectativa. Só que quando acontece isso, você se frustra, porque a médica falou, não, você não vai poder. Eu falei, como não? Mas quando? Não sei quando. Daqui 1 semana, você refaz o exame. Eu falei, 1 semana? Sim. Você tem que dar tempo pro teu corpo. Eu falei, mas como assim? Então eu fui embora, eu tava triste, eu tava revoltada, de falar, caramba, mas, pô, eu sou tão forte. Não, não sou tão forte. E aí te tira do prumo, e aí foi mais um aprendizado. Que você tem que aceitar aquilo que tá vindo. O corpo tá dizendo, não dá. A médica tá dizendo, não vou fazer. Por que eu vou ficar ali revoltada porque eu vou atrasar mais 1, 2 meses? E aí vem mais um aprendizado. Então não foi assim, eu não vou aguentar, mas assim, poxa, fora do previsto, como que meu corpo, como que você não me ajuda? Tão forte que a gente foi até agora. Mas é a hora da gente falar assim, opa, preciso ser tão forte? Não sou forte.
Não sou. Ó, isso aqui estraga. Ó, Tem que saber, frágil. tem que saber o momento de dar uma recuada, Exato. reorganizar para depois Isso, voltar. É isso aí. Dentre todas as situações, né, de câncer, você sabe que tem muitas pessoas que se entregam, né? Principalmente por causa da depressão, né? E isso é uma pesquisa, isso também é falado pelos médicos, que é o maior causador do aumento da doença, né? E esse trabalho que você fez de voluntariado, não sei se você está fazendo ainda, e os trabalhos que você e a Elisandra fazem, é um trabalho que transforma a vida daquela pessoa quando ela olha para você e se espelha em você e vê que você venceu, que ela não pode se entregar. E muitas das pessoas perdem essa batalha, essa guerra, por causa da entrega, né? Da depressão, né? De se jogar, deixar o corpo levar. Eu tinha uma válvula muito grande aí, que me alimentava todos os dias, que era meu filho, a minha família, mas aquele bebê que era a vida crescendo, era a vida se fazendo, se renovando, uma criança que veio ao mundo dia após dia em uma evolução. E eu queria evoluir junto. Falei, minha vida não vai acabar aos 33 anos, né? Então eu tinha essa força. Eu não passava mal na quimioterapia, como tem pessoas que passam muito mal, né? Eu entendo que chega uma hora que é um cansaço físico mesmo de você falar, não aguento, né? Porque eu não segurava nada nas mãos, as juntas, na quimioterapia branca, tornozelo, tudo. Uma vez meu filho estava trocando meu filho, ele caiu da minha mão. Pensa uma mãe deixar um bebê cair, a culpa que eu não fiquei. Só que nesse dia eu tive que entender que eu não podia naquele momento mais fazer aquilo. E foi muito difícil, mas eu tive que me retirar da situação, pro bem dele e pro meu, né? Porque se acontecesse de novo, eu ia me sentir pior e podia ainda, ele caiu em cima do tapete, do trocador num tapete, de cara no chão. Tadinho. Então, mas pensa uma mãe, que a mão não segura. Eu tava com uma xícara na mão, até hoje, né, Gi? As coisas caem ainda na minha mão. Não sei te explicar, não. E por muito tempo eu não usei salto. Hoje eu já uso salto, porque hoje eu já não tenho, mas parece tudo frouxo. Então chega uma hora que o corpo físico, por mais que você tenha uma cabeça muito boa, ele vai te cansando, ele vai te dominando, né? E aí as pessoas vão se entregando. Deve ser muito difícil, sim. Eu, graças a Deus, não cheguei a esse ponto, mas eu vou contar uma coisa agora rapidinho. Eu fiz uma ação no CEPOM. E de vez em quando eu penso nessa menina. A gente entrou na ala, nós fomos no CEPOM com os jogadores do Avaí. Uhum. Os campeões, não lembro que ano era. E aí separaram uma paciente com um jogador nas alas. Quando eu vi a minha ala é a terminal. Eu disse, meu Deus, eu parei. O outro jogador, que eu não lembro nem o nome, foi. Eu falei, calma. Que foi? Não, E a enfermeira, vamos, aqui não pode ficar transitando, vamos. A gente não podia nem estar muito ali, né? E eu disse, tá, mas eu vou falar o quê pra uma pessoa que tá terminal? Pô, aí entrei, falei, aí eu falei, bom, eu vou ficar quieta na minha, né? Só que entrou jogador, aí são um quarto com várias pessoas. Tinha uma menina num cantinho, não sabia nem o que dizer, né? Aí fui lá conversar, ela fazia assim e fechava o olho. Resumo, no final ela já estava sentada na cama, bem fraquinha, bem magrinha, e eu comecei a falar para ela que eu era esse paciente, que ela precisava reagir, seja em oração, seja em pensamento, seja na alimentação, que por mais que eu não conhecesse ela, que eu me curei, que ela poderia se curar sim, se ela acreditava em cura. Comecei a falar alguma coisa assim para ela, e ela sentou e começou a conversar comigo. E aí chegou a enfermeira, eram minutinhos em cada quarto, um olhão azul, nunca vou esquecer aquela cena na minha vida. E quando eu fui levantar, ela me puxou e falou, eu vou me curar. Eu nunca mais, não sei nem quem é a pessoa, sabe? E eu falei, nossa, então se ela viveu, se ela não viveu, mas talvez naquele momento ela tenha se espelhado em mim e falado, eu posso. Talvez uma palavra que eu não sabia nem o que eu ia dizer para ela pode ter salvado a vida dela.
né? Então, isso é uma coisa que eu não vou esquecer na minha vida. Assim como tem outras passagens de pessoas que falam, Gisele, você lembra quando você me falou tal coisa? Eu falo, nossa, então você não sabe o quanto que você impacta a vida das pessoas. Por isso que, se eu puder ajudar, eu tô aqui. É forte. E desculpa, porque nessa aula terminal, é a última parte que a minha mãe ficou, e se tivesse pessoas como você lá, ou como a Elisandra, ou como pessoas que venceram, e não sei se tinha salvo ela, né? Mas tinha dado mais um ânimo, né? Quando eu falo em pessoas que desistem, né? Que passam por essa situação, que eu passei por isso, eu vi isso, né? E nessa aula terminal, realmente, você tem pessoas do lado que a todo momento falecem, né? Então, é complicado, é complicado. Por isso que eu acho muito interessante, muito bonito. Dá licença. E aí é uma lição, né? Muito bonita essa parte que vocês fazem e que vocês passaram de lutar contra isso. Porque é uma doença que ela não arrebenta só quem está passando. Com certeza arrebenta muito quem está passando, mas quem está ao redor, como foi a sua mãe, né? Como foi seu marido, também sentem essa situação. E perder a pessoa que você está ali, que você ama, é complicado. Pô, tomara que mais pessoas como você, porque a gente sempre fala, como até a Elisandra comentou aqui na entrevista dela, se fala-se muito de quem morreu de câncer, né? Não de quem viveu de câncer. Então, que se fale mais de quem viveu de câncer, né? De quem sobreviveu e quem lutou e quem venceu essa batalha. Porque por mais que as pessoas achem que não, é uma doença, sim, às vezes ela pega você no final, você já não consegue mais ter força, mas na grande proporção, na grande maioria, quando você descobre ali no início que é tratável e você tem essa força vital de lutar pela sua vida, seja porque você tem um filho pequeno que você quer, seja porque você tem um casamento que você quer manter, seja por que for, principalmente por você, você consegue vencer. Mas eu vou te falar uma coisa. Nessa minha caminhada, a gente conhece muitas pacientes, muitas nos deixam realmente, mas eu aprendo demais com as meninas que a gente fala que são as metastáticas. Elas têm metástase, eu vou citar a Lisa e a Grazi. Elas usam medicação há anos, elas já tiveram câncer mais do que uma vez, né? Tiveram uma recidiva. A Lisa teve uma história parecida com a minha, e depois a Grazi também, e depois retornou o da Lisa, e a Lisa diz que é o elixir da vida dela. Ela convive com o câncer, que está ali adormecido, né, porque ele acometeu outros órgãos, não é um nódulo que vai lá e tira, igual o meu caso, igual o primeiro câncer dela. Se a Lisa estiver aí, a Grazi estiver aí, dá um alô aqui. Então eu aprendo com elas e eu falo para elas, falar do câncer e me curar é ficha, e vocês? Então essa troca, e elas dizem, Gisele, mas os aprendizados são os mesmos. A gente não se livrou, a gente não tem essa tranquilidade sua, mas aí a gente precisa vigiar ainda mais a nossa vida para que ele continue adormecido. E para ele continuar adormecido, elas têm que tomar. A Grazi toda segunda de manhã, tá lá na mesma clínica que eu fazia quimioterapia, tomando o remedinho dela. Começou da alteração, vem outra medicação. A tecnologia está aí, os estudos estão aí. Elas participam de estudos alvos também. Elas falam, o que eu vou? Doutora, precisa de cobaia, ela fala. Então, e assim, e elas estão aí há anos, quase 10 anos. Eu falo, uau, então eu aprendo muito com elas, porque tem os que não conseguiram sobreviver, tem os que se entregaram, tem os que lutaram e não conseguiram, tem os que se entregaram, tem os que lutaram e se curaram, mas tem os que lutaram, curaram e estão aí, e vida normal.
tá? Convivendo. Então, isso eu falo, meu Deus, isso eu admiro demais vocês, assim, dormir com isso, acordar, que faz parte delas. Então, você escutar essas meninas... Você contou cada caso na sua mão. Dentre esses casos que você contou nos seus 5 dedos, um deles você falou que teve aqueles que desistiram. Os outros lutaram. Todos lutaram de uma certa forma. Teve aqueles que lutaram e não conseguiram, mas teve aqueles que lutaram e conseguiram. Então, eu acredito que a lição dessa experiência de vida é lutar. Você mais do que ninguém pode falar sobre isso. Lutar contra sempre. Lutar até o final. E buscar sempre vencer. Se não for para vencer, é o acaso da vida, né? E você sabe o que é lutar? Como é que a gente luta? Todos os dias? Será que alguém sabe como que a gente luta? Porque a gente também não pode ficar no mundo, não, eu vou vencer. Não é assim. Uhum. É aceitando. Porque nessa trajetória que eu tô contando para vocês, foi lindo, eu ter a Giovana, foi tudo lindo. Só que de repente, depois da gestação, da segunda gestação e tudo mais, a mama inflama. Como assim? Rejeição? Não, já tava com a prótese. E aí foi a primeira vez que eu me vi sem mama. Porque eu não tinha me visto. Eu deitei para fazer a cirurgia, a Rosa me operou, dormi, eu acordei, tirei o câncer, eu tô lá com uma prótese esquisitinha, não é tão redonda, mas não tem um buraco. E de repente, eu tenho uma bebê no colo, e de repente o doutor Henrique fala, corre para o hospital agora, para casa, pega a roupa e vai para o hospital que a gente vai ter que tirar. Eu falei, como assim? Eu tenho que tirar porque eu tava com uma infecção muito grande. A gente tentou de tudo, começou a inflamar. E aí tem que tirar, né? Depois de um tempo ele teve uma rejeição. É uma inflamação, é um tecido, a qualquer momento pode dar em qualquer pessoa. Depois você vai ver, e você vai lendo, e você vai vendo casos, você vai estudando, é coisa mais normal que tem. Você está com um tecido irradiado, um tecido comprometido, você está com uma prótese ali, enfim, pode acontecer, tá ali quietinho, mas... E aí, foi a primeira vez que eu me vi, sem nada, fui fazer, entrei lá, tirei, vim para casa. Que lá toda enfaixada, dia de tomar banho, eu disse, não quero ajuda de ninguém, agora eu quero ficar sozinha. Cara, é feio. É feio. Ou uma mulher mastectomizada é feia. A gente acha que a costela começa aqui, né? A costela começa aqui em cima. Até hoje, eu durmo com uma almofadinha aqui. Tá? É feio. Feio, feio, feio. E aí o médico, não, daqui 6 meses você pode já fazer, calma, são só 6 meses, você fica sem. Aí as amigas te fazem um saquinho de semente para dar o enchimento, para você colocar dentro do sutiã. Aí começa até que você chega numa loja de produtos de enfermagem, né? Enfermagem, não quero dizer o nome aqui, né? Senão vou pensar que é merchan. Não, de materiais cirúrgicos. E você chega lá, você vê próteses externas, assim, uma prateleira cheia, você fala, meu Deus, não sabia que existia isso. Formatos, tudo quanto é tamanho. Você fala, meu Deus, que isso? Um mundo que você não conhecia. Então, você tem que aceitar essas coisas. Sim. E aí, depois você me pergunta, depois de quanto tempo você fez isso? Colocou a prótese de novo? Só depois de 2 anos. E aí você pergunta, por quê? Eu precisava de um tempo na minha cabeça. Então Tempo para aceitar. A gente reage como? A gente batalha como? A gente não desiste como? Aceitando as situações que chegam. Porque o que vai definir é a maneira que você lida. Então, a Giovana era pequenininha, eu disse, eu não vou ficar fazendo reconstrução de mama e não podendo pegar agora minha filha no colo, porque eu não podia pegar o meu filho. Só que eu não tinha escolha. Eu só podia... Ele vinha assim perto de mim, pequenininho, e falava, colinho, mamãe. Eu falava, vem aqui. Aí eu sentava, porque eu não podia pegar ele assim. E ele sentava no meu colo. E aí ele dizia assim, assim não. Tipo, eu quero que você me pegue igual todo mundo, né?
E eu não podia. Então eu disse, eu não vou fazer isso. Eu não quero. Tudo bem, eu não pedi para isso acontecer, para inflamar, mas também agora tá tudo bem. Eu vou ter que lidar com isso. O que eu quero agora? Agora eu quero curtir minha filha. Quero poder pegar minha filha? Quero. Ou eu vou querer ficar fazendo simetrização, vindo embora com o dreno, ficar com os braços assim, dali a pouco arruma mais um pouco e fica assim, e ela tá crescendo. E aí, todo mundo dizia, tá, e aí, agora já passou um ano e meio? Eu dizia assim, eu vou sentir o momento. Aí todo mundo, que sentir o momento? E aí um dia eu tô aqui na praia do Campeche, com os dois, né? Na praia, e sabe, tava o mar, aquela piscininha gostosa, só que quem conhece Campeche é Campeche, né? De repente, Tum. bluf, bluf, eu e meu filho. Minha filha tava na areia brincando. Eu olhei, ele já tinha uns 3 aninhos, 4. E ele assim, mamãe, eu assim, filho, meu peito caiu, pega meu peito. Quando eu vi aquela criatura, porque a gente brincava muito com o peito, quando eu ia no supermercado, eu não podia usar t-shirt, tinha que usar top, porque se você faz muito assim, ele caía, né? Então eu falei, não, calma com o pedaço das tetas aqui. E tá, você começa a brincar com a situação, entende? Uma época eu fazia reforma em casa, eu usava peruca naquela época. Aí chegou um dia, eu falei assim, chamei os moços que trabalhavam e falaram assim, vem cá, olha só, eu tô fazendo tratamento de câncer, tá? Eu chego aqui em casa toda assim, mas eu chego morrendo de vontade. A hora que eu paro o carro ali, eu tenho vontade de tirar essa peruca fora, porque esquenta, agora já tá calor. Ó, vocês não levam susto não é sósia, sou eu. Sem cabelo, ó, é peruca, e tirei, ó. Aí eu chegava em casa, ó, vou perder a cabeça, gente, e tal. E aí você tem que levar isso no humor. E aí foi isso que aconteceu com a mãe. Mas quando ela caiu, que eu falei, filho, corre, porque ela era transparente, aí veio espuma, que eu vi meu filhinho assim, e ele nadava bastante, né? Que eu via meu filho assim, cadê mamãe? Calma, mamãe, eu te salvo. Quando eu vi isso, eu falei, não preciso mais passar por isso. Aí eu falei, eu acho que chegou a hora. Isso era fim de janeiro, esperei eles entrarem na escola e aí eu coloquei a prótese. Então, a gente só vai lutar, conseguir lutar quando a gente aceitar. E nem sempre as coisas que chegam até a gente são coisas positivas. A gente tem que aceitar até as que não são. Aí sim a gente consegue lutar. Lutar, exatamente. Porque se tiver ainda alguma coisa mal resolvida... Sem repressão, sem desânimo. E eu dizia assim, tá, e agora? O que eu tenho que aprender com isso? Agora eu tenho minha bebê, agora eu tenho que entrar no centro cirúrgico e tirar a mama. Tá, o que eu tenho que aprender com isso? E são as minhas perguntas da minha vida, assim. Quando eu tô numa situação desafiadora, eu falo, ok, assim eu não quero. É algo que depende que eu faça algo para mudar? Se for, ok. Não? Então me retiro. E aí, com muita facilidade, eu me retiro das situações. Não tá bom assim? Não fico. Mas nem que me paguem, e nem que pague bem também. Não fico. Se eu não estou confortável, não consigo calçar um sapatinho 35. Se o meu pé é 37. Não entro, não vou colocar. Não vou deixar apertar o meu pé. Não vou. Muito bem. Muito bem. Que lição. Que vida. Que lição de vida. Chacoalhão que a vida me deu. E se eu não fizer uma boa limonada, talvez venha outro suco. Eu não desejo ter outro câncer e outra coisa do tipo. Então, eu sempre falo, espero que eu esteja fazendo um bom entendimento aí dessa jornada, que em vão não foi. O câncer na minha vida foi um presente. Se eu pudesse escolher. Foi um alerta também, né? Mas de repente, é um presente. uma mudança de vida, né? É um presente, porque pode ser que se eu não tivesse tido o câncer, a gente ia estar tentando, dando murro em ponta de faca, tentando mudar uma coisa, se transformar. E com o câncer ele leva tudo mesmo, mas depois ele te devolve algo assim. Revive. Você sai do casulo. Revive a E pessoa. aí você voa, igual uma borboleta. E você voa. E você não se permite voar, mais ou menos, não. Por isso que a gente fica exigente. Porque é muito preciosa a vida. O tempo, eu falo para eles, uma das coisas que mais ricas desse mundo é a saúde e o tempo.
Se souber administrar bem o tempo, faça boa gestão do tempo, a pessoa mais feliz. Agora, a pessoa que está correndo atrás do relógio, cuidado. Se organiza melhor. E a vida voa, Que ela está passando. muito rápida, né? Ela está passando. Nisso tudo que você viveu, agora para a gente resumir, porque, olha, que conversa boa, né? Que lição. Existe, desde o princípio ali, você falou sobre a questão de Deus, né? A questão do espiritismo, da espiritualidade, né? Sem questão de religião. Sim, sim. O que trouxe isso para você? O que se te aproximou mais, se te fortaleceu mais? Se foi ele a base para que você tivesse a força para poder seguir em frente cada vez mais? Eu falo que eu sempre fui uma pessoa de fé. Eu achava que era, porque a gente está aqui, a fé está lá. Né? Você só procura quando você precisa, e só quando precisa no desconforto. Ai, pelo amor de Deus, ai, me ajuda. Então, essa questão da espiritualidade é de, mesmo nas coisas boas, agradecer. Eu não sabia o que era agradecer. Não sabia o que era agradecer. Meu Deus, assim, ó, cada coisa você olha, parece que alguém tirou um véu dos nossos olhos. E é tão bate e rebate, e quanto mais foi tirado esse véu, mais coisas você faz, parece que mais coisas você enxerga, como se você estivesse descobrindo um mundo que você achava que era pequenininho, e ele vai. E ele vai reverberando, então a gente tem que estar do lado de pessoas que compactuam com aquilo que a gente acredita, com aquelas pessoas que você se sinta bem de verdade, que não com aquela que tem algo a te oferecer. Tem gente que tem muito a te oferecer, que não é nada material, né? Que é um olhar, que é um cumprimento. Hoje as pessoas, você chega no local de trabalho, você fala bom dia, às vezes eu falo bom dia, eu falo 2 vezes, sabe? Não consigo passar por ali, tudo bem, a pessoa não, desculpa, não percebi, ok. Não, gente, mais um dia que a gente está aqui. Por maior que você tenha um problema, como foi difícil para você levantar, para mim também, mas poxa, se a gente estiver junto aqui, se olhando, se cumprimentando, pô, vamos fazer um bom dia. A gente acorda lá em casa, a gente se olha e fala, vamos fazer um bom dia. Mesmo na chuva, mesmo no frio, mesmo com bastante coisas que a gente tem hoje, vamos fazer um bom dia. O que é isso? Vamos se unir. A espiritualidade é a mesma coisa. Se una a pessoas da mesma tribo que você. Eu sempre brinco. Não é religião. Não. Né? Sinta, e aí você vai tendo sensibilidade. Você chega perto de algumas pessoas, você se arrepia, e a gente vai ficando assim, ó, como se fosse uma esponjinha, atento. Isso é fé. Isso é viver. Isso é ser verdade, viver com sentido. Eu acho que é isso. Muito bem. Nosso tempo estourou. Não deve ter mais ninguém aí, né? Tem, sempre tem. Eu queria que deixasse uma mensagem final. Esse é o mês da conscientização. Eu estou fechando o mês do Outubro Rosa com você. E foi um presentão ter você aqui no Papo de Salão para contar essa história maravilhosa. Você e de todas que passaram aqui. Né? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão lutando contra isso e as pessoas que ainda não têm consentimento sobre isso. Por favor. Para as pessoas que estão aí nessa luta, nesse caminho, que a gente não sabe se vai ser uma curva para a direita ou para a esquerda, continua. Continua que você vai chegar onde você tem que chegar. Tá? Se a estrada subir, descer, vai. Tá sentado no banco, é num carro que você tá, segura e vai. Com a maior força que você conseguir. É no ônibus, vai vendo tudo lá de cima. Vai, tá? Porque esse caminho, ele vai te levar a outros caminhos lindos. Vai, por mais difícil que esteja. E para aquelas pessoas que acham que o Outubro Rosa, que é só comprar camiseta rosa, né?
que propaganda em TV, olha um pouquinho para você, porque o câncer ele não está longe da gente, tá? Seja dos nossos familiares, da gente, por quê? Porque o estilo de vida nosso hoje, a gente tá muito diferente, tá muito longe daquilo que a gente quer, só que a gente não percebe. A gente, se cuida muito pouco. Aqui em Floripa, tem bastante gente que veio morar aqui em Floripa procurando qualidade de vida. Só que não sabe fazer a gestão do tempo. Talvez trabalhe mais do que onde estava. Aproveite menos Floripa do que de onde veio. Então, o autocuidado, e esse autocuidado em todos os sentidos, de saúde, das doenças físicas, emocionais, é um autocuidado mesmo, não se sabota, não coloque tudo e todos à sua frente. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se há saúde, se para você viver bem, você precisa de saúde, eu acho que você precisa olhar para ela. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada Gisele. também, presente, Carlos, te conhecer. O presente foi meu, tá? Pelo convite. Normalmente eu encerro o Papo de Salão falando alguma coisa. E eu quero abrir para vocês aqui porque que esse ano, que é o primeiro ano do Papo de Salão, com Outubro Rosa, conscientização. Em 2017, em 15 de julho de 2017, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi minha mãe. Não foi um câncer de mama, foi o câncer do pâncreas. E o que eu quero abrir para vocês, porque é muito importante essa força que a Gisele teve e nos passa sobre a luta do câncer. Como eu disse anteriormente, ela não machuca só quem está passando, mas sim quem está ao redor. Filhos, maridos, irmãos. Então, é muito importante ter essa conscientização, e tantos os homens, que nós vamos começar agora com o Novembro Azul, de se autocuidar e lutar contra isso. Infelizmente, a minha mãe, por causa da depressão, pós isso, né, pós o câncer, não conseguiu vencê-lo. Foi um câncer super agressivo, começou no pâncreas e virou metástase e pegou o restante do corpo. Mas eu sei que hoje ela está num lugar muito bem, está muito bem, né? Mas serve de lição para as pessoas também que estão passando por isso. E as pessoas que não se cuidam em relação a isso. Aos homens que têm receios de procurar um urologista por causa das piadinhas, ou as mulheres que ainda acham que é pouco cedo para poder se fazer o autocuidado, né? O cuidado da mama. E principalmente para aquelas pessoas que descobrem, né? E se abatem, não se abatam. A vida é uma dádiva dada por Deus, ou por qualquer outra pessoa que você imagine que seja um ser superior, independente da sua religião. Então aproveite-a. Não é só uma vez que ela tem. Algumas religiões dizem que sim, mas pode ser uma, pode ser duas, pode ser três. Mas esse é o momento. Aproveite ela da melhor forma possível. Cuide-se desse receptáculo que você tem, que é o seu corpo. Se alimentem bem. Procurem sempre o médico responsável e cuidem-se. Tá? Novembro Azul a gente encerra com a história magnífica da Gisele, né? Como todas as histórias que passaram por aqui. E ano que vem teremos mais sobre o Outubro Azul. Outubro Rosa, perdão. Novembro Azul, estou confundindo. Tá, pessoal? Então o Papo de Salão vai ficando por aqui. Mas eu quero agradecer mais uma vez a Gisele. Obrigada. Tá? Por Obrigada ter essa participação aqui, contar e abrir tudo sobre a sua vida pessoal, sua vida com o marido, com os filhos, as realizações, como foi tirar a mama, como foi se ver com a mama. Tá? Histórias como essa, elas dignificam e fortalecem muita gente. Tá? Papo Salão fica por aqui. Não esqueçam, compartilhem essa entrevista maravilhosa, mostrem para outras pessoas como é importante saber tudo isso. Tá? Inscrevam-se no canal, tá? Nos ajudem a subir cada vez mais, acione o sininho para receber notificações e curtam a nossa página. Um grande, forte abraço para todos, aqueles que estão vivendo, força, porque vocês vão superar, e aqueles que não procuraram saber, procurem, porque é importante.
Um beijo no coração e até a próxima. Boa noite.